Fala, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone Cassiari, de Biologia. Estou passando por aqui com esse vídeo de correção comentada das atividades do PET do primeiro ano. Lembrando que como o PET não veio dividido por semanas, né, eu preferi separá-lo em dois blocos, que equivalem a 15 dias cada um, né? Então, as 10 primeiras atividades do PET de vocês equivalem aí às semanas 1 e 2, que é o que a gente vai corrigir agora. Então, vamos para a correção, porque é muita coisa para a gente comentar, tá bom? Atividade 1. Há mais de 2.000 anos, quando não se contava com os conhecimentos atuais sobre o surgimento da vida e da composição química dos organismos, o filósofo grego Tales afirmou que a água é a origem de todas as coisas vivas. Em 1913, o bioquímico Lawrence Henderson disse que a água é a substância mais adequada para sustentar a vida. Na letra A, que evidência você apresenta para justificar as afirmações de Tales e Lawrence Henderson? Então, coloquei aqui para vocês. Já na antiguidade, mesmo sem os recursos tecnológicos como os de hoje, esses estudiosos conseguiram perceber a importância da água para a vida, participando da estrutura celular, né, que é o citoplasma. A gente sabe que tem organismos que mais de 90% do citoplasma deles é formado por água. E participando também do metabolismo celular, que são as reações químicas, né? Todas as reações que acontecem dentro do citoplasma, essas reações químicas vão fazer parte do metabolismo e que permite a vida dos seres vivos. E Thales e Lawrence, eles conseguiram lá no passado perceber essa ligação, né? Porque eles percebiam que quando o organismo morria, ele desidratava, ele secava, né? Então, essas características aí da água com a vida, essa relação da água com a vida, é percebida já há mais de 2.000 anos. Por que a água facilita a ocorrência de reações químicas? Então, coloquei para vocês, a água é considerada o solvente universal, ou seja, capaz de dissolver a maioria das substâncias na natureza. Lembrando aqui que não são todas, tá? É a maioria. Um meio aquoso, ou seja, aquele que é um meio rico em água, facilita as reações químicas, pois as moléculas de água desfazem e refazem as ligações químicas entre si o tempo todo, possibilitando as ligações químicas com outras substâncias do meio. Então, essa dissolução das substâncias na água é justamente porque na água líquida as moléculas desfazem as ligações e refazem muito rapidamente. Então, nesse momento de desfazer uma molécula, desfazer a ligação entre duas moléculas de água, até ela refazer com outra molécula de água, ela acaba se ligando em outras substâncias que a gente está tentando dissolver ali no meio. Letra C. Qual é a importância da água na regulação da temperatura corporal dos animais? Então, a gente tem que colocar aqui, alguns animais têm o controle da temperatura corporal relacionado com a água. Não são todos os animais que têm essa regulação, tá? A gente consegue regular a temperatura do corpo. Mas no nosso caso, por exemplo, né, esse controle termal está relacionado com a água, pois é através da perda de água, que é o suor pelo corpo, que se consegue baixar a temperatura interna do organismo. Aí eu trago aqui para vocês, né? Em seres humanos, por exemplo, a temperatura interna ideal do corpo, do organismo, é de cerca de 36 graus Celsius. Isso pode variar um pouquinho, pode ser até um pouquinho mais, 36,5 por aí. Quando ocorre um aquecimento, seja pelo calor do ambiente ou por prática de exercícios, ocorre o quê? A saída do suor pelas glândulas sudoríparas da pele, e quando esse suor na superfície da pele ele evapora, ele vai gerar o resfriamento da pele e, consequentemente, do interior do organismo. Então, aqui a água diretamente relacionada com esse controle de temperatura interna do corpo dos seres humanos e de alguns outros animais. Letra D. Pesquise e responda. Por que a desidratação pode representar um grave risco de vida para as pessoas? Então, vamos lá. Por que a perda de água em grande quantidade é perigosa, né? A desidratação pode gerar uma série de problemas para o organismo humano. Primeiro, redução das atividades metabólicas no citoplasma das células. Lembra que eu falei lá anteriormente que a água dentro do citoplasma, ela permite as reações metabólicas que podem
que vão propiciar que as células sobrevivam. Então, essas reações metabólicas ficam reduzidas pela diminuição da quantidade de água interna na célula. Redução da capacidade do plasma sanguíneo e das suas células, que tem que lembrar que a gente tem 3 tipos celulares diferentes correndo no plasma sanguíneo, né? De circularem e desempenharem suas funções no organismo. Porque quando a gente perde muita água, o sangue fica mais viscoso, fica mais grudento, fica como se fosse uma gosma, né? E aí vai ter uma dificuldade muito grande para ele percorrer dentro dos vasos sanguíneos. Outra questão também, aumento da temperatura interna do organismo, que pode levar à desnaturação de proteínas importantes. O que acontece? Se você tem uma desidratação muito grande, vai chegar até um ponto que as glândulas sudoríparas não vão conseguir mais, não vão ter mais tanta água para eliminar na superfície do organismo para resfriar o interior do corpo. E o aumento da temperatura interna do corpo no corpo humano é perigosa porque se aumenta a temperatura, você desnatura a proteína. O que é isso, professora? A desnaturação é quando você muda o formato da proteína. E tem proteínas que tem que ter um formato específico, tá? Exemplo, a hemoglobina que tem no sangue, né? É uma estrutura quaternária, ela precisa daquele formato para ela conseguir carregar o oxigênio dentro do sangue e levar esse O2 para as outras células. Se, por causa do aumento da temperatura, a hemoglobina é desnaturada, sofre desnaturação, ela não vai conseguir desempenhar a sua função, que é carregar o oxigênio, ok? Atividade 2. Utilizando seus conhecimentos sobre a vida do planeta, responda: de onde provém todos os açúcares naturais, né, que são os carboidratos? Aqui a gente tem que lembrar que açúcares, carboidratos, glicídios, carbonos hidratados, hidratos de carbono são nomes diferentes para mesmas moléculas, tá? Então, de onde provém os carboidratos utilizados pelos animais e pelos vegetais? Então, quanto aos animais, que são seres heterotróficos, ou seja, buscam alimento no ambiente, a aquisição dos carboidratos ocorre por meio da alimentação. Exemplo, nós, seres humanos, a gente só consegue ter acesso ao amido quando a gente come arroz, quando a gente come macarrão, quando a gente come batata. A gente só consegue ter acesso à sacarose quando você come alguma coisa adoçada com açúcar. Você só tem acesso à frutose quando você come uma fruta, né? A lactose quando você ingere um leite. Então, sempre o carboidrato que a gente vai ter acesso vai estar vindo através da alimentação. Já os vegetais, que são seres autotróficos, produzem o próprio alimento, a obtenção dos seus carboidratos ocorre através da fotossíntese. Então, os vegetais, assim como as algas, né, são organismos capazes de utilizar moléculas inorgânicas, né, CO2 e água do ambiente, desencadeados pela energia, pela irradiação solar na clorofila, faz o processo de fotossíntese e um dos produtos da fotossíntese é justamente a glicose, que é um carboidrato, né? A maioria dos vegetais vai armazenar essa glicose, juntando uma glicose na outra e formando o amido. Letra B. Por que se diz que a produção dos açúcares naturais, se a produção dos açúcares naturais acabasse, a vida na Terra seria extinta? A produção de carboidratos através da fotossíntese é a base para a aquisição de moléculas nutricionais, ou seja, os seres vivos conseguem a energia da qual necessitam para a sobrevivência de suas células através da degradação de carboidratos, do ponto de vista metabólico. Além disso, os carboidratos participam da estrutura de moléculas essenciais à vida, como os ácidos nucleicos, que é o ponto de vista estrutural. Então, se por acaso as plantas deixassem de fazer fotossíntese e não tivesse mais essa formação desses carboidratos, desses açúcares, a gente teria 2 problemas, né? Principalmente nós que somos heterotróficos. O que ia acontecer? A gente não teria acesso aos carboidratos através da alimentação. E outra, a gente precisa de açúcares importantes, como a desoxirribose e a ribose, né? Que são açúcares aí que fazem parte das moléculas dos ácidos nucleicos, né? Que é o DNA e o RNA. Então, sem esses açúcares, a gente não conseguiria ter vida no planeta Terra. Atividade 3.
Estocar substâncias ricas em energia é uma propriedade importante dos seres vivos. E 1 grama de lipídio libera mais de 2 vezes a quantidade de energia contida na mesma massa de carboidrato. Os animais gastam muita energia na locomoção e os lipídios constituem seus principais estoques de energia. As sementes, estruturas relativamente pequenas, são ricas em lipídios e servem de alimento para alguns animais, podendo ser levadas para locais distantes da planta-mãe. Na letra A, qual é a vantagem adaptativa de frutos e sementes estocarem lipídios? Então, o embrião do vegetal, ele fica abrigado dentro da semente. Então, dentro da semente tem um embrião e essa semente com o embrião fica protegido dentro do fruto. Nesse ponto, então, como o embrião está guardadinho lá, ele não é capaz de realizar fotossíntese ainda. Então, para obter os seus carboidratos, né, que ele precisa para germinar, para crescer, ele vai utilizar o quê? Os lipídios armazenados justamente nessa semente e nesse fruto. Assim, os lipídios estocados no fruto e na semente servem como fonte energética para o embrião vegetal, no caso, né, gerando energia suficiente e em maior quantidade que um estoque de carboidrato. Então, quando você faz uma equação, né, para ver qual reação vai gerar mais energia, se você degradar um lipídio ou um carboidrato, vai ser um lipídio, né, 2 vezes mais energia do que um carboidrato. E no caso das sementes e dos frutos, essa energia é estocada na forma de lipídio. Letra B. No caso dos animais, qual é o papel adaptativo de os estoques de lipídios serem, em geral, maiores do que os de carboidrato? Então, vamos lá. O fato dos animais estocarem mais lipídios que carboidratos está relacionado à evolução. Aí eu dou um exemplo aqui para vocês. Quando o homem era nômade, ou seja, quando o homem não tinha local fixo para morar, né? Não tinha nada assim não plantava, não criava animais, então o que ele precisava? Precisava colher ou caçar para obter seu alimento. E a conquista desses era imprevisível, então ele nunca sabia, né? Quando que ele ia ter uma coisa para comer, quando é que ele ia conseguir pegar um animal para matar e comer, quando é que ele ia conseguir colher frutos ou extrair raízes e folhas, né? Então, como do ponto de vista energético, lipídios armazenam mais energia em suas moléculas do que os carboidratos, seu estoque é um suporte seguro de energia para a sobrevivência do organismo. Então, evolutivamente falando, o ser humano trouxe para a atualidade essa memória metabólica, né? O nosso corpo entende que, até hoje, que toda vez que você come alguma coisa, ele tem que estocar um pouco, né? Seja de lipídio ou de carboidrato, sendo que a tendência maior é sempre para o lipídio, porque gera mais energia, porque ele nunca tem certeza se você vai ter acesso à alimentação logo depois, né? Então, por isso que não é legal fazer jejuns muito longos, né? O corpo fica ali sempre naquela dúvida, e quando você comer, ele vai armazenar tudo que ele puder para garantir energia para esse corpo sobreviver. Atividade 4. Os noticiários têm mostrado que a obesidade é um problema cada vez mais frequente em determinadas populações. Além disso, sabe-se que há relação entre obesidade e lipídios. Assim, pesquisas recentes realizadas com alunos de 7 a 14 anos provenientes de escolas particulares mostraram índices de obesidade bem mais elevados em relação aos correspondentes aos alunos das escolas públicas. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, você tem que responder. Letra A. Sabendo-se que os lipídios constituem uma classe de compostos bastante heterogênea, cite uma propriedade física comum aos lipídios, justificar o porquê dessa propriedade. Então, você tinha que pensar numa propriedade que todos os lipídios apresentam e justificar por que dessa propriedade ser importante, tá? Os lipídios, né, são as gorduras, os óleos, as ceras, os hormônios esteroides, né? Porque quando a gente fala de lipídio, a gente tem a tendência de pensar só no óleo de cozinha, né, na gordura da carne, não é, tá? A cera usada pelas abelhas para fazer a colmeia é um lipídio. Quando você olha para a casca, por exemplo, de manga, de maçã, que
que parece que tem como se fosse uma parafina grudada por fora, também é um lipídio, né? Existem vitaminas que são lipídicas também, como a vitamina C, a vitamina A, tá? Então, a resposta, né? Todos os lipídios são insolúveis em água. Então, essa é uma propriedade de todos os lipídios, por apresentarem moléculas apolares. Isso é importante para os seres vivos, pois, mesmo que um organismo apresente alta concentração de água em suas células, a insolubilidade dos lipídios consegue manter a diferença de concentrações entre as células e o meio. Então, a água pode estar a célula pode estar cheinha de água, mas se ela tiver algumas moléculas de lipídio ali dentro, por exemplo, e esses lipídios não vão se dissolver nessa água, porque são moléculas apolares, o que vai acontecer? Você vai ter uma concentração de lipídio lá dentro maior do que lá fora. E isso é importante para a célula em vários momentos, que é por exemplo, no controle osmótico, isso daí a gente ainda vai aprender, tá bom? Letra B. Dizer como é denominada a principal substância constituinte dos depósitos lipídicos dos tecidos animais e citar duas funções biológicas exercidas por essa substância. Então, qual é a substância, né? Os depósitos lipídicos nos tecidos animais é o colesterol, tá? Que é aí considerado por muitos um vilão, né, da vida humana, da alimentação humana. Então, o colesterol é a substância principal nos depósitos lipídicos em tecidos animais, pois é produzido pelo próprio organismo, lá no fígado, e ainda consumido na alimentação de origem animal. O nosso corpo produz colesterol. Por quê? Porque ele precisa, tá? A gente vai ver aqui quais são as duas funções que eu coloquei para vocês que esse colesterol pode ser usado na nossa vida. Mas o problema é que a gente consome colesterol também. Toda vez que você se alimenta de alguma coisa de origem animal, você está ingerindo colesterol e isso vai somar. Quando soma, né, em uma quantidade muito elevada, é que pode gerar problemas, né? Então, apesar de ser um vilão para a saúde, quando em altas concentrações, eu coloquei até o exemplo da aterosclerose, que é o quê? O enrijecimento das paredes dos vasos sanguíneos, né? Pela deposição de colesterol no interior do vaso. Então, apesar disso, o colesterol é essencial à estrutura das membranas plasmáticas das células animais. Então, a membrana plasmática das células animais tem colesterol. Além dos fosfolipídios, além das proteínas, tem algumas moléculas de colesterol ali para essa membrana ser mais maleável, para ela não ser tão rígida, tá? E na composição, por exemplo, dos hormônios esteroides, testosterona no homem e estrogênio na mulher. Então, a gente precisa do colesterol para algumas coisas no nosso corpo, ele é importante. O que tem que tomar cuidado é com o excesso. A atividade 5 é legal porque ela vai trazer para a gente uma interdisciplinaridade com matemática, né? Até foi uma das atividades que eles corrigiram na teleaula lá na Rede Minas, professor Vinícius lá. Então, é uma atividade do Enem, né? A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo, viu? Então, aqui a gente tem tecido nervoso, substância cinzenta, substância branca, medula óssea, tecido conjuntivo, adiposas, hemácias e o osso sem a medula, né? Tem que lembrar que a medula óssea não está entrando aqui. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra D. Então, aqui a gente teria que fazer um cálculo primeiro, né? 200 miligramas é equivalente a 100% do peso desse tecido, né? Dessa amostra que ele pegou. 80 miligramas foi o peso que sobrou. Então, a gente tem que achar essa porcentagem de peso aqui, que é o X.
Regrinha de 3 básica, multiplica cruzado e divide, né? Então, x fica igual a 100 vezes 80 dividido por 200. Então, x é igual a 40%. O que acontece aqui, então? 40%. Então, a gente tem que subtrair esses 40% do 100%. Então, 100% do organismo menos 40% que perdeu ali com a água, sobra os 60%. Qual é o único tecido da tabela que traz para a gente lá que tem 60% de água? Tecido conjuntivo, né? Tá lá a tabelinha, lá no meio, tecido conjuntivo, 60% de quantidade de água. Atividade 6. Os açúcares complexos resultantes da união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. A gente tem monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? Os monossacarídeos são moléculas, são açúcares, né, ou carboidratos pequenos, que vão variar aí de 3 a 6 carbonos, mais ou menos, tá? Só que esses monossacarídeos, eles podem existir tanto sozinhos na natureza, como se unir um ao outro. Quando unem-se 2 monossacarídeos, forma-se uma molécula chamada de disacarídeo. E quando você tem a união de 3 ou mais monossacarídeos, você forma uma molécula longa com centenas ou até milhares de monossacarídeos unidos, que vão formar um polissacarídeo. Letra A. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Então, aqui embaixo está a resposta. O glicogênio, né, que é um polissacarídeo de reserva animal. Então, a gente, por exemplo, toda a glicose que fica circulando no nosso sangue, ela vai ser levada lá para o fígado para ser convertida em glicogênio. Então, o que o fígado faz? Ele pega todas as glicoses, emenda uma na outra através de ligações glicosídicas, que a gente chama, e forma uma molécula comprida, longa, chamada de glicogênio. Aí o glicogênio vai ficar armazenado em uma parte no fígado, no próprio fígado, e um pouco vai para os músculos. E essa é uma reserva. Se você fica um período muito longo sem se alimentar, sem ter glicose circulando na corrente sanguínea, esse glicogênio vai ser quebrado, né, para ir liberando glicoses aos pouquinhos para você utilizar para obter energia. E de origem vegetal, tá aí embaixo, o amido, né, que é um polissacarídeo de reserva vegetal, e ele fica basicamente nas raízes, como mandioca, batata, né? Então, a gente vê, quando você come, por exemplo, um vegetal desse, você percebe que ele é rico em amido, né? Atividade 7. A figura a seguir representa a unidade formadora de uma importante biomolécula. E tinha aqui, né, um carbono ligado ao hidrogênio, ligado ao COOH, ao radical, que pode ser qualquer um, e H2N, tá? Se você for procurar, né, qual biomolécula tem essa ligação química, né, com a base, né, com a base de nitrogênio, a gente vai ver que são os aminoácidos, tá? Então, sobre o grupo de moléculas apresentadas na figura, é correto afirmar que, então, essa estrutura que está mostrando aqui seria uma molécula básica dos aminoácidos. Lembrando que a gente tem dezenas de aminoácidos na natureza. Então, esse radical que tem aqui em cima, ele vai mudar de um aminoácido para o outro, ok? Mas o restante, que é o hidrogênio, o COH e o H2N, vai ser igual para todos os aminoácidos, ok? Então, o que vai acontecer? A letra A, o grupo é a base do código genético? Não, tá? A base do código genético são as bases nitrogenadas, é outra molécula, que não tem nada a ver com o aminoácido. Letra B, o grupo pode ser sintetizado por todos os organismos? Verdadeiro, essa é a questão, a alternativa correta, porque todo organismo vivo é capaz de fabricar aminoácido. Por quê? Todo organismo vivo precisa de proteína. E para fazer proteína, a gente precisa ter o aminoácido. Então, às vezes o organismo não produz todos os aminoácidos também. Ele vai ter que conseguir alguns deles na natureza.
mas todos os organismos são capazes de produzir alguns aminoácidos aí para sobreviver. Letra C. Sem ele não há atividade celular? Se você não tiver acesso ao aminoácido ou a produção de aminoácido, o que vai ser deficiente para a sua célula é a síntese de proteína, a fabricação de proteína. Mas a atividade celular, por exemplo, a respiração, a digestão, a quebra, por exemplo, de moléculas tóxicas nos peroxissomos e tal, isso aí, todas as outras atividades celulares vão continuar. Letra D. Esse grupo pode ser fartamente obtido pela ingestão de pão. A gente sabe que o pão é fabricado a partir de farinha, né, de trigo. A farinha de trigo, então, ela é basicamente o amido, né? Então, amido é carboidrato, tá? Então, não tem nada a ver com os aminoácidos. Os aminoácidos são a base da proteína. Então, para você ter acesso a uma grande quantidade de aminoácidos, você vai ter que ingerir alimentos ricos em proteínas. Então, carnes em geral, ovo, né? Feijão. Atividade 8. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após os 50 anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fraturas. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. Número 1. A ingestão de alimentos como leite e derivados associada à atividade física é importante na prevenção da doença. Então tá certo, porque o leite, assim como os derivados do leite, são fontes de cálcio, né? E a gente sabe que esse mineral ele é essencial para a formação dos nossos ossos, ok? Número 2. A exposição moderada ao sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela fixação do cálcio no tecido ósseo. Essa também está correta, né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. A vitamina D, quando o nosso corpo produz, ela produz, ó, quando o nosso corpo adquire, né, através da alimentação, a gente adquire, na verdade, a molécula chamada colecalciferol, tá? Essa molécula fica circulante no nosso corpo e somente quando você toma sol, então somente quando a nossa pele sofre a irradiação solar, é que esse colecalciferol é convertido em vitamina D. E a vitamina D é ela que vai auxiliar na fixação do cálcio lá nos nossos ossos. Não adianta nada você tomar leite, comer queijo, tomar Danone todo dia, se você não tomar um pouquinho de sol, né? Tomar os devidos cuidados aí. A gente sabe que a gente vive num país tropical, onde a incidência solar é muito alta. Então, tomar sol no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde, né? Não, isso daí é necessário. E se você perguntar para qualquer dermatologista, essa exposição ao sol, ela deve ser feita para síntese de vitamina D, ela tem que ser feita sem o uso de filtro solar. Então, tem que ser naqueles momentos onde você tem uma maior segurança. Então, começo da manhã, né, até as 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Número 3. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente, o que provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo, né? Então, essa também está verdadeira, está correta. Por quê? O cálcio, quando a gente se alimenta, né, e ingere esse mineral, o cálcio não tem só a função de participar da formação dos ossos e dos dentes, tá? O cálcio tem outras funções, até coloquei aqui entre parênteses para vocês. Quais funções seriam essas? Um exemplo, né? Controle da coagulação sanguínea. Então, o cálcio auxilia nisso daí. Então, se você tiver uma alimentação que é deficiente na ingestão do mineral cálcio, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a retirar de onde ele tem possibilidade, justamente dos seus ossos e dos seus dentes, tá bom? Então, a gente tinha que assinalar a letra A, se todas estiverem corretas. Número 9. Essa aqui deve ter bugado a cabeça de muita gente, né? Que é uma questão da FUVEST. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão. Então, pegaram o órgão abdominal do cão e tiraram a secreção desse órgão. Essa secreção foi purificada, dissolvida em uma solução fisiológica com pH 8, ou seja, um pH ácido, mais ácido, né? E distribuída em 6 tubos de ensaio.
Mentira, gente. pH 8 é pH básico. Estou confundindo aqui agora. Então, essa substância, essa secreção foi extraída de um órgão de um cão, um órgão abdominal, purificada e dissolvida numa solução fisiológica de pH 8 e depois distribuída em 6 tubos de ensaio. Nos tubos 2, 4 e 6 foi adicionado o ácido clorídrico, HCl, para obter um pH final em torno de 2. Então, quanto mais baixo aqui, né, um número, então aqui no caso 2 é que está perto do ácido. Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão, nos tubos 3 e 4 foi adicionada carne, nos tubos 5 e 6 foi adicionada manteiga. Os tubos foram mantidos por 2 horas a temperatura de 36 graus Celsius. Ocorreu digestão apenas no tubo 1. Aí ele traz o esquema aqui para você, né? No tubo 1 tinha só macarrão e essa enzima, certo? No tubo 2 tinha macarrão, HCl e a enzima. No tubo 3 tinha carne e a enzima. No tubo 4, carne, HCl mais a enzima. No tubo 5 tinha só a manteiga com a enzima. E no tubo 6 a gente tinha HCl com a manteiga mais a enzima. Mas ele fala que depois do processo de 2 horas, né, somente o tubo 1, onde estava o macarrão e a enzima, é que houve a digestão. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o macarrão, ele é feito da farinha de trigo, então ele é um alimento rico em amido, né? O amido é um carboidrato. Então, o carboidrato é a primeira biomolécula analisada aqui. No segundo é a carne. A carne é rica em proteína, tá? E no terceiro grupo aqui, a manteiga. A manteiga é um exemplo de lipídio. Então, a gente tem que analisar aí essas 3 biomoléculas. O carboidrato, a proteína ou o lipídio. E entender o que foi que aconteceu. Vamos lá. Letra A. Qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Se você sabe que a única biomolécula que foi degradada foi um carboidrato, que foi do macarrão, porque a proteína da carne e o lipídio da manteiga não foram, então tem que ser alguma coisa que degrada carboidrato. Então a gente já imagina, né, se você pesquisasse aí, que o órgão utilizado na experiência foi o pâncreas do cachorro, tá? O que foi extraído desse pâncreas? Qual foi a secreção? A amilase pancreática. Lembrar que, por exemplo, a amilase, ela é uma enzima que existe na nossa saliva, na nossa boca. Quando você põe uma colher de arroz, ou uma colher de macarrão, ou um pedaço de pão na boca, né? Qualquer alimento à base de amido, à base de carboidrato, à base de amido, que é um carboidrato, vai começar a ser digerido na nossa boca já, tá? Então, do pâncreas do cachorro foi extraída a amilase pancreática, que é a enzima, né, que digeriu o amido do macarrão em pH próximo do 8 aí. No caso, numa situação de ambiente mais básico, né? Letra B. Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? E por quê? Então, você tem que pensar o seguinte, se nesse cão remove-se o pâncreas, então ele não vai mais ter essa amilase pancreática, mas o principal do pâncreas é a falta da produção da insulina, né? Que é o quê? A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas na nossa corrente sanguínea e é esse hormônio, insulina, que controla as taxas de glicose na nossa corrente sanguínea. Quando o pâncreas não está funcionando legal, seja por uma doença ou por uma má formação, ou quando você, por alguma coisa, um acidente, sei lá, você tem a perda desse órgão, desse pâncreas, o que vai acontecer? Vai elevar tanto, né, a quantidade de glicose no sangue que começa a ser eliminado na urina, né? Esse processo é chamado de glicossúria, tá? Isso caracteriza um quadro clínico de diabetes mellitus. O que acontece no diabetes mellitus? A primeira coisa que a pessoa desconfia do diabetes mellitus é justamente quando ela faz xixi no vaso, por exemplo. Durante a madrugada, não quer dar descarga para acordar as outras pessoas, quando é no outro dia, o vaso está cheio de formiga, né?
porque a urina de alguém naquela casa está saindo docinha, está saindo cheia de glicose, tá? Provavelmente vai ser um problema aí no seu pâncreas, no de vocês não, espero, tá? Então, provavelmente vai ser um problema de pâncreas e a pessoa tem que procurar ajuda médica. Letra C. Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Então, como a gente já falou, a enzima amilase pancreática purificada digeriu o amido do macarrão. Assim como a nossa amilase da boca, né, também digere o amido presente nos alimentos que a gente ingere. Atividade 10 e última, né? Uma colônia de bactérias em que todos os indivíduos se originaram de uma única célula era incapaz de metabolizar a lactose. Então, está te falando que uma única bactéria que era incapaz de metabolizar a lactose começou a se dividir e deu origem a uma colônia. Então, como na bactéria você não, a reprodução é assexuada, né, não tem mistura de material genético, tudo que a bactéria mãe tem, ela passa para as filhas, inclusive as informações genéticas. Aqui, no caso, a incapacidade de metabolizar a lactose. Então, naquela colônia inteira, todas aquelas bactérias eram incapazes de digerir lactose, desculpa. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que continha glicose e lactose. Então, por um período, elas foram criadas num ambiente que tinha a glicose, que ela conseguia metabolizar, e a lactose, que ela não era capaz. Dessa cultura, foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células, que foram transferidas para novos meios de cultura. O meio A continha apenas glicose, então lembrando aqui, a glicose essas bactérias são capazes de metabolizar, e o meio B apenas lactose como única fonte de carbono. Aí as bactérias que foram colocadas nesse meio B, elas vão sofrer um pouquinho, porque elas são incapazes de metabolizar esse carboidrato. O gráfico abaixo mostra as curvas, né? Então, aqui está mostrando para a gente no gráfico a quantidade de bactérias, né? Mostrando aqui no eixo X, no eixo Y, desculpa, do 1 até o 10 lá em cima, né? 10, 11, até o 11, né? A quantidade de bactérias na colônia vivas, né? E no eixo X a gente tem o tempo passando. E você percebe, a linha contínua são as bactérias da cultura A e a linha pontilhada mostra as bactérias da cultura B. Então você percebe que no momento em que se dividiu essa colônia que era única em 2 grupos, a primeira curva que vai ser das bactérias no meio com glicose, ela vai subir até se estabilizar, né? Você não vai ter perda desses organismos. Já lá na linha pontilhada que mostra pra gente a cultura lá das bactérias de B, que foram colocadas no meio com lactose, como elas são incapazes de metabolizar esse carboidrato, vai descendo até chegar lá no 1, né? Quase que morre a colônia inteira e depois começa a subir até se equilibrar e ficar equivalente lá com as bactérias da cultura A. E aí ele pergunta pra gente, como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Então a gente tem que pensar o seguinte, bactérias, assim como os organismos vivos, têm uma característica que é a capacidade de sofrer mutações no seu DNA que vão gerar adaptações, né? Que vão melhorar, que vão mudar aquele organismo para que ele consiga se adaptar a um novo ambiente, às novas condições ambientais. Então, quando colocadas em um novo meio, tendo a lactose como fonte de carboidrato, ocorreram mutações que geraram adaptação metabólica de degradação da lactose. Então, essas bactérias passaram a ter a capacidade de metabolizar o carboidrato lactose. Na letra B, dê a razão para a diferença entre as curvas de A e B no intervalo X. Então, o que acontece? Aquilo que eu estava falando, ó, no intervalo X, o intervalo X inicia no momento da separação das bactérias em 2 meios diferentes. Aquelas bactérias colocadas em meio com glicose permaneceram com as mesmas atividades metabólicas normais e se reproduzindo. Mas as bactérias colocadas em meio com lactose precisaram passar pelo processo de mutação e adaptação, que leva tempo, e isso acabou gerando a morte de boa parte da colônia. No final do intervalo X, quando já adaptadas,
o crescimento das bactérias da colônia B é rápido, igualando ao número de indivíduos da colônia A. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Peguem o caderno de vocês ou o PET impresso aí, façam as devidas correções. O legal de ter o vídeo assim é que você pode voltar, assistir de novo, quantas vezes você achar necessário, né? Continue estudando, vai dar tudo certo. Com força e com coragem, a gente vai conseguir superar esse momento aí, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem e estudem bastante.